Hoje eu vou explicar e discutir de uma forma clara e profissional quais foram as medidas técnicas adotadas para a produção de sementes de soja da empresa Sementes Copérdia, cultivar NS6209ARR, lote 16SCS023, safra 2015 e 2016. Eu me chamo Heloísa Vitória, eu sou a engenheira agrônoma responsável aqui na empresa. O meu trabalho é avaliar essas sementes e dar o aval técnico para a sua comercialização. Então, hoje eu vou explicar de uma forma clara todas as medidas técnicas que foram adotadas e como o rótulo dessas sementes reflete esse processo. Bom, primeiramente, as sementes elas não podem ser produzidas por qualquer pessoa sem o devido controle. A semente ela é um pacote biológico que carrega todos os genes que determinam o comportamento agronômico dela a campo, como, por exemplo, o ciclo, a resistência, a adaptação. E quando uma cultivar é escolhida pela pesquisa e aceita pelos agricultores, isso ocorre porque ela apresenta o melhor desempenho possível nas condições de solo, clima e tecnologia da região. Por isso, seu patrimônio genético ele deve ser protegido. E por outro lado, o agricultor que adquire essas sementes, ele tem o direito de ter um retorno sobre o dinheiro, o tempo investido na execução dessas operações. Então, ele tem o direito de receber um material com uma alta qualidade fisiológica, livre de patógenos, capaz de emergir rapidamente e formar um stand uniforme, no menor tempo possível, período possível, com plantas sadias, vigorosas e características fiéis à espécie a cultivar. Então, não é somente o patrimônio genético da espécie que deve ser assegurado, mas também a pureza física e varietal e a qualidade fisiológica das sementes, né? Então, primeiramente, eu trago aqui sobre o Registro Nacional de Sementes e Mudas, RENASEM, que é uma exigência obrigatória da Lei 10.711 de 2003, e com isso, tendo esse registro perante o mapa, a gente tem um aval para a produção de sementes. Aqui tem uma imagem da tela para fazer o registro, não é difícil, está no site do governo de livre acesso. E ele é um registro único, válido em todo o território nacional. Pode ser inscrito CPF ou CNPJ. E a finalidade dele realmente é habilitar perante o mapa para que essas empresas, essas pessoas físicas exerçam as atividades de produção, embalagem, armazenamento, análise, certificação de sementes e mudas, e que muitas vezes essas atividades eram inexistentes em legislações anteriores. Então, com isso veio o Renasem. Junto a ele, devemos obedecer também o RAS. O RAS são as regras para análise de sementes, que teve sua primeira edição pelo MAPA em 1967, e a edição atual substitui a edição de 92. Então, sempre tem essa intenção de atualizar as publicações à medida que novos métodos forem validados e de acordo com a exigência do mercado internacional também. Então, o RAS ele é obrigatório e tem três funções principais. Primeiro, a padronização nacional da qualidade de sementes, né, que ele estabelece procedimentos oficiais padronizados para análise de sementes em todo o Brasil. Então, isso garante que os resultados de germinação, pureza, umidade, vigor sejam confiáveis e reprodutíveis. Outra função também é a base técnica e legal para a liberação do lote, né? Se você tem a conformidade perante o RAS, eu, como responsável técnica, eu só posso liberar um lote de sementes após comprovar, via RAS, que ele atingiu os padrões mínimos exigidos. E também a segurança para o agricultor e a produção do patrimônio genético, né? Que o RAS ele define métodos que asseguram a qualidade física, fisiológica, genética e sanitária das sementes. E isso protege o agricultor que investe tempo e dinheiro na lavoura e protege o patrimônio genético da cultivar. Então, evita misturas, contaminações e disseminação de patógenos via sementes. Bom, primeiramente, para a produção de sementes, a gente faz a escolha e o estabelecimento do campo de produção, a fim de garantir a pureza genética da futura semente. Então, o estabelecimento de um campo de produção ou campos de produção de sementes certificadas requer várias medidas diferentes de campos de produção de grãos. E essas medidas têm por um objetivo impedir que as sementes sofram contaminação genética, que é resultante da fertilização por grãos de pólen estranhos, e contaminação varietal, que é quando sementes de diferentes cultivares se misturam.
E vale ressaltar também que somente espécies e cultivares inscritas no Registro Nacional de Cultivares, junto ao mapa, podem ser produzidas para certificação. E caso a cultivar seja protegida, é necessário que tenha uma autorização do detentor dos direitos de propriedade intelectual dessa cultivar. Bom, primeiramente, como está no slide, nós temos que ter a seleção da área. E no aspecto técnico, as condições climáticas da região são de maior importância para o sucesso das sementes. Então, a área deve ter um histórico conhecido, favorável, buscando solos de alta fertilidade, com bom manejo fitossanitário para evitar doenças e pragas, sem plantas daninhas nocivas e sementes de cultivos anteriores no solo para evitar contaminação. Depois, tem o isolamento de campo, que dentre as medidas para a produção do patrimônio genético de uma cultivar, essa é provavelmente a mais conhecida. É uma medida pela qual o campo de uma determinada cultivar é separado de outro, com o objetivo de evitar que haja entre eles uma troca de pólen, o que provocaria a contaminação genética. E esse isolamento ele pode ser feito não apenas de forma física, pela distância, mas também pelo tempo, com semeaduras distantes, por exemplo. Pode-se também utilizar barreiras vegetais e bordaduras. E sobre o distanciamento físico, ele é com base em alguns fatores registrados que podem ser analisados e pegados como base, mas é basicamente, por exemplo, o número de grãos de pólen produzidos por flor, a distância que os grãos de pólen podem alcançar, entre outros fatores. E sobre as vistorias, elas têm alguns processos específicos. Então, na fase de pré-emergência, deve-se ter uma avaliação do isolamento e das condições do terreno. Depois disso, deve-se verificar a pureza genética e a presença de plantas atípicas que devem ser eliminadas, famoso processo chamado de Hogan. E aqui é esse momento que a gente identifica as plantas de outras cultivares, plantas resultantes de contaminação que devem ser eliminadas desde a sua raiz para não voltarem a se desenvolver. E a partir da fase de floração é o momento principal que a gente consegue identificar essas plantas devido às suas diferenças morfológicas ficarem mais evidentes, né? No momento de pré-colheita também deve ter a confirmação da eliminação das plantas atípicas e avaliação das doenças e na maturação. E de modo geral, o responsável técnico ele julga nessa etapa de vistoria se os trabalhos estão sendo conduzidos de acordo com as regras pré-estabelecidas. Bom, depois feito esse estabelecimento no campo, as sementes vão seguir para o beneficiamento, para o laboratório. No laboratório vão ser feitos alguns testes, né? Então, o rótulo que a gente tem aqui como exemplo, ele atesta que o lote tem 99% de pureza. Tá bem pequenininho ali, mas é 99% de pureza, garantido pelo teste de pureza física. E o mais importante é 80% de germinação, né? Que é o mínimo necessário que a lei exige para o plantio de soja. E esses testes, eles são a nossa porta de entrada aqui para conformidade legal. Então, teste de pureza física, no mínimo de 99%. De germinação, mínimo de 80%. O vigor, embora não esteja na etiqueta, eu vou comentar nele no próximo slide. O teste de sanidade, ele é para analisar patógenos importantes da soja. E teste de tetrazóleo e umidade também são importantes. Todos esses testes foram feitos conforme o RAS. Se quiserem mais informações, só acessar, ele é público no site do governo. E com todos esses testes em laboratório, eu consigo fazer a emissão do termo de conformidade, que se o lote atender todos os padrões estabelecidos na legislação, eu emito e assino esse termo de conformidade, que vai permitir a emissão da nota fiscal e a comercialização do lote. Bom, sobre o vigor, as sementes Copérdia foram reconhecidas com o selo Vigor Mais, que é uma iniciativa da APROSE SC para certificar e comunicar o vigor das sementes aos produtores. Então, embora o RAS ele estabeleça apenas padrões mínimos ali de germinação, pureza, o vigor é um dos principais indicadores do comportamento real da semente no campo que os produtores
tem um interesse em saber. Então, ele mede a capacidade das sementes de emergir rapidamente, mesmo sobre condições adversas, formar plântulas vigorosas e uniformes, resistir a estresse hídrico, estabelecer um estande estável e produtivo. E essas sementes de alto vigor, elas reduzem falhas na emergência. Então, vai diminuir a necessidade de replantio, garante melhor aproveitamento do potencial produtivo da cultivar. E esse selo Vigor Mais comunica ao produtor que essas sementes desse lote superam o mínimo exigido por lei e oferecem maior segurança agronômica. Então, toda a produção de sementes precisa seguir procedimentos rigorosos para garantir identidade genética, pureza física, sanidade e qualidade fisiológica. E esse conjunto de ações dá segurança ao agricultor e protege o patrimônio genético das cultivares. Esses foram alguns processos realizados, mais informações pode-se achar no Renasem, no RAS, e muito obrigada pela atenção.